objetivo é esse mesmo, tá? É a gente ir esmiuçando bastante as coisas, né? Hoje vamos passar para esse, que fala de operações com números negativos e com números, frações e, né? Temos uma visita hoje, que é o Fábio, quer se apresentar? Bem, gente, sou o Fábio Menezes, eu sou talvez a primeira ou segunda turma de licenciatura no outro daqui da faculdade. Eu acho bem bacana falar isso. Hoje eu sou professor da UESP, trabalho lá eu transferi há pouco tempo, eu estou lá agora na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, então trabalho na formação de professores lá também. Caxias. Lá em Caxias. Passei um tempo na FFP, na formação de professores lá em São Gonçalo, hoje eu estou lá na Baixada Fluminense e é sempre legal compartilhar espaços com o Vitor para começar, mas com outros colegas que não só estão na formação. E eu também continuo assim, minha vantagem, né, na formação de professores é que eu estou na UERJ, mas como a UERJ não é dedicação exclusiva, diferentemente da FRJ, eu continuo trabalhando, eu sou professor, continuo trabalhando em outro lugar também, na Prefeitura de Duque de Caxias, então eu estou lá, sei lá, 20, quase 30 anos lá, então, mais ou menos isso. Então, estamos juntos. Já teve um lugar de vocês, da licenciatura noturna, foi meu aluno, que ano? 94. Por aí, 95, uma coisa dessa aí. Dá 20 anos só. E é muito legal. Eu sempre olho e gosto de. Eu falo para o Vitor, toda vez que eu venho compartilhar uma aula, né, uma docente de compartilhar, eu não venho para a aula dele, eu venho atrapalhar a aula dele. Então, vocês, por favor, não reparem, porque dificilmente eu me contenho. Então, chega uma hora que eu vou falar alguma coisa. Mas então, pessoal, vamos lá. Vamos falar desse exercício aqui, que lida com números negativos, beleza? Então, primeira observação que eu acho que é relevante sobre isso, que é a seguinte: hoje, na maneira como a matemática está organizada hoje, assim, eu acho que é importante a gente pensar que a maneira que a matemática está organizada hoje nem sempre foi assim, né? E não é a única possibilidade, né? A gente tende a pensar na matemática como um conhecimento universal e absoluto, né? Vocês já devem ter ouvido matemática universal ou alguma coisa assim. E eu espero convencer vocês que não é, tá? Então, quando a gente fala que a matemática é universal, parece que não tem outra possibilidade para pensar nas coisas, e tem, né? Uma maneira de entender isso é pensar que a maneira como a matemática é organizada hoje nem sempre foi assim, né? E hoje a gente organiza, né? Como a gente falou ontem também, os conjuntos numéricos dessa forma, né? Os naturais, os inteiros, depois os racionais, os reais e os complexos. Mas nem sempre a organização foi essa, tá? Na verdade, algumas coisas que eu acho que podem ser surpreendentes. Para começar, hoje quando a gente pensa em número, né? A gente imediatamente relaciona com os conjuntos numéricos. É ou não é? A gente concorda com isso ou não? A gente pensa em números e pensa assim, números desses tipos de números, né? Assim. E o conceito de conjunto é muito mais recente que o conceito de número, né? O conceito de conjunto na matemática tem menos de 200 anos, ele é muito recente. Antes disso, se pensava em matemática sempre essa ideia de conjunto. Essa ideia de conjunto meio que domina a matemática hoje, mas nem sempre foi assim, né? Quando o conceito de número é muito mais antigo que isso. Fala. O irracional não está aí no livro. Não, o racional não entra nessa sequência de inclusões, né? Porque
Porque os irracionais são os reais dentro dos racionais. Né? Então, os irracionais eles variam aqui, sim. Eles estão ali dentro dos reais. Entendeu? Eles não estão nessa sequência de um incluído no outro. É assim como os negativos. Né? Os inteiros negativos são os inteiros que não são naturais. Os irracionais são os racionais que não são racionais. Entendeu? Certo? Então, ele não entra nessa sequência assim. Beleza? Tranquilo, Então, olha só. E também a ideia de número negativo e as operações com números negativos, que é disso que a gente vai falar agora, né, nesse exercício, é muito mais recente que a ideia de fração, que hoje a gente identifica com os números racionais. Então, hoje a gente pensa que os inteiros, que incluem os naturais e os negativos, dentro das frações. Então, essa ordem, naturais, inteiros, racionais, reais, não corresponde à ordem histórica de como esses conceitos foram, de quando e como esses conceitos foram inventados. Beleza, pessoal? Certo? Tá? Então, os números negativos, eles só começaram a ser considerados como números também muito recentemente, a partir do século XVI, XVII, mais ou menos. Né? Historicamente é muito recente. Enquanto já se trabalha com ideias de fração muito antes disso. Né? Na Mesopotâmia, no Egito, antes de Cristo, já se trabalhava com ideias de fração. Então a ideia de número negativo, ela é, como eu disse, muito recente. Tranquilo? Beleza? E por que se a gente pensar assim, desse ponto de vista histórico, a ideia de admitir a existência de números negativos é muito mais estranha do que a ideia de admitir frações. Beleza? Por quê? Porque historicamente se associou um número com uma quantidade. Né? Um número é uma quantidade, é uma ideia assim. Então, se o número é uma quantidade, o que é o zero? O zero é nada, né? O zero é a ausência de quantidade. Então, se o zero é a ausência de quantidade, como é que pode ter alguma coisa menor que zero? Beleza? Tranquilo? Então, por isso que foi tão difícil aceitar os números negativos como números. Né? Na verdade, historicamente, foi necessário uma mudança da forma como nós pensamos em números. Beleza? Eu vou falar isso a partir de agora. Isso é importante para vocês pensar dessa maneira, que quando a gente admite números positivos e negativos, na verdade a gente está pensando no que é número de uma outra forma, beleza? Diferente do que a gente pensa só números positivos, tranquilo? Tá? Isso é importante para vocês que vão ensinar essas ideias, tá? Quero falar bastante sobre isso, quero para falar um. Tá. Beleza, pessoal? Bom, então a gente pode simplesmente fazer essa conta. Qual é o resultado disso aqui? A gente sabe que menos 3 vezes menos 5, então é sobre isso que a gente vai falar. Né? É essa mesma conta que estava aí? Não, eu copiei certo? Tá. Então, menos 3 vezes menos 15, menos 15. Vezes menos 5 dá quanto? 15. Se a gente aprende esse negócio, menos vezes menos é mais. Então, é sobre isso que a gente quer falar. Eu quero falar hoje. Por que menos vezes menos é mais? Né? Então, isso aqui vai dar menos. Isso aqui vai dar menos 15 mais 13 e vai dar menos 28. Tá beleza, pessoal? Certo? Bom, mas aí a questão é, por que quando a gente multiplica dois números negativos, isso também é uma questão da prova, aquelas questões finais que eu pedi para vocês dois. Essa parte não corrigir ainda, tá? Está lá guardada, eu vou olhar para corrigir as primeiras questões. Como é que você explica isso para alguém?
como se fosse assim uma escolha, né? Isso não é uma escolha, isso é assim porque não poderia ser de outro jeito, porque as coisas não estariam certas. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Alguém lembra de como vocês foram apresentados essas propriedades? Porque como explicaram para vocês? Que menos. Assim explicar, professor. É assim porque é. Para mim, eu posso não saber. A minha professora fez uma música e a gente gravou a música e é isso. Aí virou a regra, né? Virou regra. É porque a regra. Porque tá na música. Fez a tabela, né? Fez a tabela. Isso aqui ainda escreve embaixo, na observação. Sinais iguais. Quer dizer, vira só uma lista de regras. Isso. A minha professora ensinou no ponto bancário. Dando o quê? No ponto bancário. Entendi. Conta bancária. Conta bancária. Por exemplo, você tem uma dívida, você tem que pagar o banco. Quando você soma valores que você tem que pagar aquela dívida, você está somando, mas tem um número negativo que você ainda está devendo. Mas aí é E a multiplicação? Na multiplicação o que acontece? A gente da mesma forma, só que se você pega um número que você deve e dobra ele, a dívida dobra. a dívida dobra. Só que a dívida para a gente, se você tem uma dívida e você põe um valor menor nessa dívida, é como se você estivesse pagando dela. Então assim funciona com multiplicações várias. Mas não entendi como é que chega na multiplicação dos dois negativos. Eu entendi assim, negativo por um Não, os títulos são diferentes. E a gente fez assim. Então a gente fez basicamente isso. Então o número é negativo. O número par, ele tem que estar positivo. Não, mas dessa maneira de explicar já é muito melhor. Nossa, Isso é assim porque é. É uma tentativa. Eu acho que ela não abrange tudo. Não, é legal assim. Isso que ele está falando talvez ainda não contemple exatamente. Não sei se vocês, obviamente, agora vão começar a perceber isso, né? Quem é escolarizado passa pela educação básica e aí tem uma ideia que às vezes você sabe matemática. Então tudo bem, mas você saber aquela matemática da escolarização é uma coisa. Saber matemática para ensinar passa por outras coisas, passa por algumas situações, por exemplo, de ressignificação, que foi o que o Vitor começou a falar. Então, qual é a história? Número, por exemplo. A primeira noção de número é contar, né? Você conta e aí você registra as coisas. Quando a gente começa a falar de número negativo, não é contar. Aí você começa a registrar coisas que te remetem, ou seja, você dá um sentido àquele sinal ali. Ou seja, está dando um novo significado, são ressignificações. Né? E vários sinais desse aí tem ressignificações. O sinal de menos, por exemplo. Se eu perguntar, sinal de menos significa o quê? Subtração, e ali, está subtraindo. Então é outro significado, entendeu? É outro significado. Então, cada sinal matemático tem um contexto para ter um significado relacionado a ele. E eu brinco até com os alunos aí, assim, ó, se eu falar manga, o pessoal vai pensar em fruta, né? Mas eu posso estar falando isso aqui. Porque depende do contexto. Então é isso que acontece também com os sinais matemáticos. Então você tem uma ressignificação de muita coisa. Também pelas experiências, pela complexidade social, aquilo que vai acontecendo. E aí para dar conta daquilo que acontece, aí vem essas definições e essas regras surgem dessas necessidades que já são experimentadas. Não é o contrário. Para dar conta do que já acontece, as regras existem. E não é as regras existem para dar conta, ou seja, para dizer como o mundo vai ser, é o contrário. E a gente aprende exatamente o contrário, né? Aprende que a regra é assim porque vai fazer o mundo funcionar, né? Faz assim porque funciona. Então, isso é uma coisa assim interessante. Por exemplo, o sinal de menos ali, por exemplo, menos 28 ali, não está subtraindo nada. Só está dizendo uma posição que ele está. Indica que é o simétrico, né? Isso, é o simétrico do 28, ou seja, uma posição que ele ocupa.
que tem um significado dentro de um contexto, por exemplo, de dívida, que é quando ele surge mesmo, né? Dessas questões de dívida. Então, só para repensar aqui agora, de como a gente transita, né, do aluno para professor, assim, são outras coisas para a gente pensar. Eu vou ensinar esse negócio. Então, falando na aula aqui. bom, eu vou falar, né? Então, uma primeira coisa, como eu falei agora há pouco, tá? Quando a gente, historicamente, quando se começou a considerar os números negativos como números, o que foi necessário para isso foi mudar a forma como se pensava sobre números, ressignificar a ideia de número. Isso tem a ver com um conceito que tem um papel muito importante. Isso é o zero, é o que é o zero. Por isso que eu falei na primeira vez ontem que você não pode pensar em números inteiros sem o zero. O que define os números positivos e negativos é o zero. O zero é mais ou menos, não, é o que, vamos dizer assim, separa os números positivos dos negativos, tá? Só que, historicamente, até então, se pensava no zero como a ausência de quantidade. Então, mais ou menos uma menor coisa possível. Não pode ter nada menor do que a ausência, concorda? É difícil pensar isso. Então, para considerar os números negativos como números, foi necessário passar a pensar no zero não só como ausência, mas como origem. Beleza? O que eu quero dizer com isso? E a mesma ideia de origem quando você desenha um plano do x, que é aquele ponto zero não é a origem. Na reta, ele também é a origem. A diferença é que aqui eu estou com uma dimensão só, e quando você desenha um plano, você está com duas dimensões, né? Você está bidimensional, beleza? Mas ele é a origem no sentido de que ele é a referência para as outras coisas que vão aparecer ali. Ele é um lugar. Ele é um lugar. É um lugar. Ele é essa referência principal. Então, o zero não é mais a ausência de quantidade, é uma referência a partir da qual eu posso andar para a direita e para a esquerda. Posso andar para um lado e para o outro. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, zero. E isso que eu falei agora, esse papel do zero vai ser importante para tudo que eu vou falar em seguida. Tranquilo? Certo? Para por que as operações são definidas dessa forma. Tá beleza, pessoal? Certo? Achou? Então, olha só. Outra coisa importante é que quando a gente desenha a reta numérica, né, colocando o zero como origem, outra coisa muito importante é que a reta numérica tem aquilo que a gente chama de orientação. Tudo isso é importante pensar nisso para quando vocês forem ensinar isso, tá? Mas eu acho que, como eu já falei várias vezes para vocês, eu acho que pensar em como a gente vai ensinar ajuda a gente a aprender também. Então, por isso que a gente está falando as duas coisas juntas aqui, tá? Então, a reta tem uma orientação. O que significa a orientação? Ela tem um sentido de crescimento, beleza? E por isso que a gente desenha essa setinha aqui. Essa setinha é para dizer que o sentido de crescimento da reta, o lugar onde ela aponta, o lugar onde ela está orientada, é daqui para cá. Tá legal? Beleza? Quando a gente considera só os números negativos, só os números positivos, isso não é tão importante. Beleza? Porque a gente está sempre aumentando, a gente não pode, quando a gente está só com os números positivos, a gente não pode diminuir indefinidamente. Beleza? Certo? A gente não pode ir além do zero. Certo? Quando a gente está com os números negativos, a gente pode ir além do zero. Por isso que é importante marcar o sentido para onde aumenta. Quando a gente vai além do zero, a
marca com duas setinhas assim, você já viu em algum lugar representando isso? Então eu acho isso confuso, tá? Porque a intenção de representar assim, eu acho que é dizer que essa reta é ilimitada para a direita e para a esquerda, sabe? Que ela continua indefinida, porque isso também é verdade, né? A reta não para aqui, eu posso prolongar ela para sempre, né? Para cá, certo? Beleza? Mas eu acho que marcar, eu acho que a intenção é essa, mas eu acho que marcar a setinha dos dois lados pode confundir mais do que ajudar. Beleza? Quer ver por quê? Por exemplo, pergunta assim: quem é maior? Que número é maior? Menos 3 ou menos 2? Menos 2. Beleza? Por que menos 2 é maior? Porque se eu marcar esse número, não é bem porquê, mas uma forma de perceber isso, que menos 2 é maior do que menos 3, é que quando a gente percorre a reta no sentido de crescimento, a gente passa primeiro pelo menos 3 e depois pelo menos 2, concorda? Então, os números que são maiores, eles são marcados mais à direita, beleza? Na reta, tranquilo? Certo? Boa noite. Porém, é uma dúvida comum para aluno do sexto ano, no sétimo ano, o aluno fala assim: quem é maior? Menos 3 ou menos 2? Muitos alunos falam que menos 3 é maior. Não é isso? Certo? Essa ideia de que menos 3 é maior tem muito a ver com você esquecer, assim, não considerar esse sentido positivo da reta. Beleza, pessoal? Já tiveram essa dúvida, assim, de que é maior no positivo e no negativo? Então, essa marcação do sentido, o sentido positivo, ela serve para ajudar a pensar nisso, né? As representações, quando a gente faz um desenho que representa alguma ideia matemática, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está representando os números na reta. Essa representação vai ajudar a gente a pensar nos números, né? Então, por isso que a setinha tem um papel, para ajudar a pensar nisso, quem é maior do que quem. Uma maneira de organizar cada ideia, beleza, pessoal? Tranquilo? Mas boa isso, tá? Então, por isso que na hora de ensinar os conjuntos numéricos, é muito importante recorrer a essa representação na reta. Beleza? Certo? Querem falar? Eu falo da representação da reta porque todo mundo vai lembrar em algum momento daqueles diagramas, né? Aqueles diagramas, eles mais atrapalham o entendimento Aquele diagrama que vem, sabe? Que você bota um dentro do outro. Aquilo mais atrapalha o entendimento dos infinitos e da infinitude dos conjuntos do que ajuda, né? E assim, dando spoiler de aula de análise, por exemplo, é assim: se você pega um diagrama de Venn lá, você vai ver que o natural está dentro dos inteiros, está dentro dos racionais. Obviamente isso não está errado. A questão é, se você olha daquilo daquele jeito, você vai achar que os naturais são menores. E não são. Porque a relação de conjunto entre conjuntos infinitos não é igual para conjunto finito. Então, é uma relação ruim. Até porque, por exemplo, quando vai falar dos reais, aí bota lá os irracionais pequenininhos do lado, né? E assim, o spoiler os irracionais são infinitamente maiores do que os racionais. Não seria nem possível representar ele num diagrama, numa comparação. Seria, se fosse mal comparando, seria um pontinho entre os racionais e o resto todo seria irracional. E é uma relação errônea que a gente tem naqueles diagramas. Então, onde a reta numérica ajuda a gente, inclusive, entender os conjuntos numéricos? Exatamente você pegar esses trechos que a reta te possibilita mostrar que os inteiros estão ali. E por incrível que pareça, se você pegar uma outra reta, pode fazer?
você prova isso aqui, é quase geometricamente, assim, por uma questão de demonstração, mas é suficiente você fazer um negócio desse aqui, por exemplo. Se você faz isso aqui, e você agora, todas as retas que você passar aqui para baixo, vai colocar em cima. Todas elas. Então, o mesmo número de pontos aqui. Isso é muito legal de você fazer as comparações entre os conjuntos numéricos, você pode fazer essa relação. Então, para mim é mais importante fazer a reta numérica. Se um segmento ele menor visualmente, ele tem a mesma quantidade de. Vamos falar tamanho para facilitar o entendimento. Tem o mesmo tamanho que o de baixo, que é visualmente maior, porque existe uma representação dele maior e menor. Não, ele não é maior, assim, vamos lá. A representação só. A quantidade de pontinhos que tem ali são os mesmos. Você está falando de medida, né? Porque a medida dele é diferente. A quantidade de pontos é igual. A medida é uma coisa, a quantidade de pontos é outra. Mas A medida, inclusive, é limitada ali. Né? A quantidade de pontos é limitada, mas é infinita. Aí é uma outra diferença que também no cálculo faz a diferença, entender a diferença entre estar limitado e ser infinito. Você pode ter uma coisa limitada e ser infinito. Entre 1 e 2, por exemplo, dentro de integrais, tem infinitos números, mas é limitado entre 1 e 2. Como se fosse aquela universidade infinita. De quê? Aquela universidade infinita, se você está no espaço limitado, mas se você está sendo uma universidade. esse é o paradoxo que eu Sim. Vai chegando ali, quando chega, o outro também vai chegando e nunca chega. Mais ou menos isso. Mas é porque a diferença entre o tamanho, ou seja, a medida e a quantidade de pontos, são também outros conceitos que precisarão ser entendidos. Porque é quase filosófico isso mesmo. Né? Mas eu mostro para você um tamanhozinho pequenininho e um tamanho grandão, que é a mesma quantidade de pontos e é possível mostrar fazendo um desenho. Né? Mas isso é outro assunto. Não, é só porque por que eu falo isso? Porque quando fala que a importância da reta, não é só para você posicionar os números, porque tem tanta coisa depois que a reta vai lhe ajudar a entender melhor do que você usar diagramas que colocam um dentro do outro, que dá um entendimento ruim, na verdade, sobre os infinitos que são esses conjuntos. Por isso que eu vou falar, e voltando, aquele conhecimento que a reta numérica ela facilita, vamos dizer assim, o entendimento depois. Por isso que eu fiz um spoiler aqui nessas coisas. A gente vai falar disso mais pra frente, tá? Mas essas coisas que envolvem a ideia de infinito e matemática são muito outras, certo? Como vocês devem perceber. Mas a gente vai falar disso depois. A gente vai voltar a falar disso. Ela falou disso, que sabe que eu adoro falar disso. Mas eu vou me conter, tá? Não vou falar disso agora. Vou voltar a falar dos números negativos então. Mas depois, com certeza, a gente vai falar disso, beleza? Tá? Enfim. E, bom, se vocês acham isso que o Fábio falou estranho, vocês acham estranho isso? Que entre um segmento aqui e outro segmento aqui tem a mesma quantidade de pontos? Podem falar, ou acho isso normal? Faz todo sentido, não faz sentido. Exatamente isso que eu queria dizer. Para mim só faz sentido se o segmento não tiver início e fim. Por exemplo, no banheiro, eu só consigo um traço maior. Beleza, faz sentido porque não tem uma delimitação. Mas para mim, entre 1 e 2, e o 3 e o 6, o infinito é bem maior que o 3 e o 6. Aí, no caso, para mim não faz sentido ter. Assim, vai ter a mesma quantidade de pontos que o infinito. Isso não faz sentido. Não, é bem infinito para o outro. Enfim, a gente vai falar disso depois. Mas a gente vai falar disso, podem ficar tranquilos, tá? Eu falo muito disso. Mas eu
na matemática, isso teve muita reação, porque as coisas que tem junto com o infinito, como o paradoxo do Zenão, que é outra ideia boa, que o Igor falou, que a filosofia grega fala que o movimento é impossível, isso teve uma resistência enorme dentro da própria matemática. Então, os próprios matemáticos da época, foi no final do século XIX que essas ideias começaram a ser pensadas, os próprios matemáticos, tipo, bambambam da matemática, não entendiam isso direito. Então, se vocês estão achando estranho, vocês têm toda a razão de achar estranho. Beleza? Certo? Então, não estou falando assim para mim, não estou entendendo nada, então eu estou errado. Vocês estão certos, tá? De achar isso estranho. Professor, daí uma questão, né? Vocês conheciam um do outro, que eu acho que conseguiu. Foi? Vocês sabem o que fez. Mas o que causou polêmica aí, porque é um livro que ensina. Mas depois você fala. O pessoal a resposta era nunca chegaria àquela tempo, né? Dois sócios, não sei o quê, um negócio assim. Somando quando é que os dois iam se encontrar, tinha daqui a 70 anos, 50 anos, e era nunca iria. Essa ideia de limite, tá? Vocês vão trabalhar com isso em cálculo 1. Mas vamos falar disso também. Tem outra pergunta que alguém me fez ontem, que 0,9999 reticência é igual a 11. Por que não pode ser igual a 11? Porque está fora disso também, tá? Quando se fraciona, aí vai ficar 9 por 9 inteiro. Calma, a gente vai falar isso. Quem foi que colocou esse nome? Então, olha só, pessoal, vamos voltar aqui aos números negativos. Eu ia embora cedo, mas agora eu vou embora cedo, mas eu vou embora agora. Vou atrapalhar mais um pouco. Oi? Vou atrapalhar mais um pouco. Tá. Então, olha só, pessoal. Então, eu quero falar agora de como a gente explica as regras de adição e multiplicação, tá? Dos números positivos e negativos, sem você falar, é assim porque é. Tranquilo? Como a gente explica, como a gente justifica a regra sendo assim. A explicação que eu dei é mais possível se colocar no quadro. Se não fosse como eu estava, se tivesse escrito somente. A explicação que você deu. Porque, assim, o professor explicou, como eu disse, você tem um número negativo, você coloca mais um número negativo na frente, como se você estivesse pagando o número. Na multiplicação é igual, só que você vai ter que abrir a multiplicação para ver isso. Você multiplica o menos 2 por 3. Quando ele chega na segunda vez, menos 2, ele vai estar pagando o livro, mas aí você vai ter inteiro. E aí você coloca o 2 depois do número. Somando a dívida novamente. Então, sempre que for um número ímpar, significa que o último número para com a dívida e o próximo número ímpar está adicionando a dívida. Falou o número ímpar da multiplicação, né? Sim, essa é a explicação. O número ímpar de fatores. Bom, mas a explicação que eu vou dar tem a ver com isso. Vou falar aqui e você ver o que você acha. Se quiser escrever aqui também, beleza. Não. Então, vamos lá. Então, olha só, vou falar primeiro da soma, certo? Eu quero dar uma explicação, porque a explicação que ele deu é uma explicação que é um exemplo, que é importante dar essas explicações com um exemplo, que é o exemplo de conta bancária, tranquilo? Mais ou menos, a ideia que ele deu, certo? Mas eu acho que é legal pensar numa explicação independente dos exemplos, porque isso ajuda a gente a pensar, inclusive, em outros exemplos, beleza? Mas a ideia que eu vou falar aqui é basicamente isso, certo? Então, primeiro, adição, tá? Quando a gente fala de adição, quando a gente está só com os números positivos, certo? Uma adição sempre aumenta, concorda? Beleza? Mas quando a gente está falando de adição com números envolvendo números negativos, uma adição pode diminuir, tranquilo? Certo? Se eu somo menos 3, é tipo a ideia de dívida mesmo. Se eu estou com R$5 e somo menos R$3, eu estou perdendo dinheiro, certo? Na representação na reta, isso quer dizer o seguinte, que você
você somar um número positivo é andar para a direita. Somar um número negativo é andar para a esquerda. Beleza, pessoal? Quando a gente está só com números positivos, a gente só anda em um sentido. Tranquilo? Por isso que eu falei aqui que quando a gente acrescenta os números negativos na história, a ideia de orientação é importante. Porque a gente pode andar a favor da orientação ou contra a orientação. Tá beleza, pessoal? Tá certo? Tá ajudando essa explicação? Ou não? Então, por exemplo, pode falar assim, tá confuso ou tá de boa? Então, olha só, por exemplo, o que é dois mais 3? O que é 2 mais 3? Eu vou partir do 2 e vou andar 3 unidades na direita, beleza? Certo? Então, eu estou desenhando essa setinha no mesmo sentido da orientação. E o que é 2 menos 3? Eu vou partir do 2 e vou andar 3 unidades para a esquerda. Beleza? Então, quanto vai dar 2 menos 3? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Por isso também que se eu somar, por exemplo, 2 menos 2, onde é que eu vou parar? No zero. Se eu somar 3 menos 3, eu vou parar no zero. Beleza? Porque nessa ideia de número, você pode pensar que número é uma setinha. Assim. Então, nessa ideia de número, que é uma nova ideia de número que a gente está trabalhando, a gente pode pensar que 3 é andar 3 unidades para a direita, menos 3 é andar 3 unidades para a esquerda. Então, essas são ações opostas, são ações que sempre se anulam. Por isso que quando a gente soma 2 menos 2, 3 menos 3, 5 menos 5, a gente sempre vai parar no zero. A gente volta, são ações que se anulam, então a gente volta à origem. Por isso que o zero é a origem. A gente volta para o lugar da onde a gente partiu. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Agora, então, olha só. É muito importante na escola, quando vocês estiverem dando aula, prestar atenção nisso, tá? Porque se vocês darem essas regras, botando uma lista de regras no quadro, igual o Caio falou, isso aqui é assim, isso vai ser muito difícil para vocês entenderem alguma coisa, tá? Porque repara que a forma como os números se comportam, digamos assim, muda, certo? Os alunos estão acostumados com a ideia que somar sempre aumenta o resultado, agora somar pode diminuir. Então, os alunos têm que desconstruir uma ideia e reconstruir uma ideia nova. Tranquilo? Isso não é simples. Então, no lugar de professores e professores, vocês têm que ter cuidado com isso. Não pode ser feito correndo uma aula, certo? É desconstruir uma coisa que eles estavam acostumados e construir uma coisa nova. Por exemplo, quando a gente vai, sei lá, ensinar para uma criança de 7º ano isso, aí, tipo, eles estão acostumados a armar a continha. Aí, por exemplo, tá lá, 2 menos 3, ele vai armar 2 menos 3. E ele não vai ter saída. E aí, como é que eu me explico que não é mais isso? Quem quer falar? Porque o algoritmo ela tem que botar um número maior e um número menor. Então, olha, a gente vai mostrar aqui, mesmo que seja um número natural, dessa forma. Aí vai vir a regrinha.
Porque não tem outro jeito. Mas eu acho que usar sempre a representação na real como algoritmo ajuda. Porque acabou confundindo a mente. Vai ser Eu entendo, porque realmente. Vai ser não? Então, mas repara só, essa fala é importante, Ana Clara, porque justamente eu estou querendo dizer, você não pode fazer isso correndo, entendeu? Então, Isso envolve uma reconstrução. exatamente. Essa desconstrução do algoritmo. É exatamente isso que o Vitor está falando. Porque quando você chega nos inteiros, esse algoritmo, ele serve aos naturais. Ponto. Aí quando você vai para outro tipo de conjunto numérico, esse algoritmo não serve mesmo. Porque se você for dentro da leitura que você faz, 2 menos 3, você vai fazer um menos o outro. Ah, mas não pode, porque tem que ser o maior em cima e o menor embaixo. Mas aí ele vai achar um número positivo. Bom, aí, exatamente, então não funciona o algoritmo, esse algoritmo de colocar em cima e outro embaixo, é um algoritmo que funciona para os números naturais. Mais uma importância da reta numérica. Primeiro, se fosse assim, a introdução dos números negativos é dizer que necessidade eles têm de existir. Então, primeiro, a representação de dívida é uma boa. A outra que você pode, por exemplo, inclusive, usar outras representações onde eles existem para chegar onde eu quero, que a importância da reta numérica, por exemplo, é a temperatura. Né? E hoje qualquer criança, e até jogo, né? O jogo, a pessoa está perdendo, perdi muito naquele joguinho, até joguinho de digital. Então, chegar às necessidades da existência do número negativo na comunicação social, isso é uma coisa. Depois que você chega na reta numérica, você desconstrói a necessidade inicial, tá? Desconstrói a necessidade inicial do algoritmo. Porque depois ele vai reconstruir o algoritmo entendendo exatamente o que ele tem que fazer. Ele vai continuar colocando o maior em cima e o menor embaixo, tendo a noção de que o que ele está fazendo tem a ver quem é a dívida, por exemplo, quem é o crédito, essas coisas todas. Aí você reconstrói o algoritmo. Aí o sinal entra depois do numérico, porque tem isso assim, que significados existem que você vai atrelar aos números negativos e positivos. A partir daí a reconstrução vem, e então é só fazer isso. Aí você constrói o algoritmo a partir dessa tudo que você construiu antes do significado. Aí você reconstrói o algoritmo. Também é legal a gente produzir isso para ele e sempre reforçando que do lado não aparecer os números negativos. É uma construção nossa, houve uma necessidade do ser humano e nós desenvolvemos um número negativo. Então, mostrar para aqueles que a gente anda no trabalho, sei lá, fala sobre a burguesia, que eles vão estar mais ou menos debatendo o passado, nessa época da história. A gente tenta fazer uma interdisciplinaridade para que eles consigam entender melhor o que foi a necessidade do ser humano. Se não veio um Deus mágico, matemático, e entregou esse conhecimento para a gente. Então, assim, e outro exemplo é o elevador. Todo mundo faz elevador, passa por um elevador. Tem o subsolo, tem o oitavo andar, está descendo. Entendeu? Então, assim, também pode ser uma reta numérica que você falou na aula, né? Uma vertical. Agora só, Acho que ele quer falar. não, guia do ar, mas fala. Mas por que desde o início é ensinado dessa forma, não já é ensinado dessa ideia, dessa dualidade? Por que constrói esse algoritmo primeiro e depois tem que desconstruir? Na escola, você diz o que é ensinado assim? desde casa, assim. Então, é a pesquisa aqui que diz que pode, tá? Só que existe questões políticas. Eu fiz uma experiência com alunos do segundo ano, hoje eu comentei isso hoje, né, no pesquisa, e alunos do segundo ano operam com número negativo tranquilamente. Por quê? Vamos lá. Existe uma questão histórica. Era muito estranho, há muito tempo atrás, você considerar quantidades negativas. Então, até ganhar estatuto numérico, aquilo que é negativo, demorou. Hoje não, já faz parte do escopo da paisagem das pessoas. O pai está devendo no banco, a temperatura negativa aparece toda hora, os joguinhos digitais têm lá perdas e ganhos. Então, hoje, é uma discussão que é plausível. Por que não hoje? Mas por que não era? É porque existe uma construção histórica
histórica do estranhamento, entendeu? O estranhamento do número negativo. É igual, por exemplo, se eu te falar do número de Euler. Se você começar a falar do número de Euler aqui, né? É um outro estranhamento. Bom, operar com o número de Euler é uma porcaria, é difícil pra caramba. Então, você precisaria estar fazendo parte do escopo da paisagem mais para você se familiarizar com ele. Hoje a gente é familiar ao número negativo. Esses números são familiares a nós, mas não era. Quer ver um negócio muito engraçado? É assim, nem o zero era familiar. O zero também, ele surge exatamente como estatuto numérico, é assim, nessa época de considerar esses números negativos, porque para ele existir como estatuto numérico, ele tem que ter origem. E aí o zero passa a ser não só a marcação de uma ausência da ordem de classe, mas passa a ser exatamente um lugar ali para que os outros existam como um número. Então, existe também isso, assim, o estranhamento da sociedade, ele vai passando, ele passa. Então, talvez um dia a gente já ensine desde já. Pode ser que um dia o currículo aceite falar de número negativo desde novo. Pode ser, mas você nunca vai estar de desconstruir Isso, coisa. alguma coisa. Porque a própria história da matemática é feita assim, ideias que foram entendidas de outra forma. Isso exige uma desconstrução, uma reconstrução. Então, tipo assim, você não vai ensinar números complexos no Fundamental 1. Números negativos você poderia até ensinar, você vai dar função no Fundamental 1. Então, você sempre, para sempre mesmo, tipo assim, eu sou professor de matemática há 33 anos, eu estou sempre reconstruindo coisas. Então, na verdade, por que a gente faz isso na escola? Porque desconstruir e reconstruir é uma coisa boa, é uma coisa que mantém a cabeça funcionando, mantém a gente aprendendo. Então, não precisa se preocupar em evitar isso. Em alguns casos, nesse exemplo, pode ser que a gente possa antecipar algumas coisas, mas você desconstruir as certezas e construir outras coisas no lugar é uma coisa, assim, um exercício de pensamento bom. Então, era o que eu estou dizendo assim, de fato, no final das contas, depois que isso for desconstruído, depois de algum dia a gente fez, vão ter outros questionamentos e a gente vai fazer outra desconstrução. Eduardo. Eu só queria comentar que quando eu fazia estágio lá no sexto ano por aí, e a professora ia apresentar os números negativos, ela geralmente usava o resultado da conclusão dele, que é quando o cara botava aquele negócio de varinha, sabe? Aí quando ela foi apresentar os números negativos para as crianças, né, eu gostei muito da forma que ela apresentou, porque toda vez que ela ia apresentar e explicava o que era, ela sempre deixava terminar tudo assim, mas não é só desse jeito que tem, tal, mas isso você vai explicando na frente, porque normalmente tivesse essa curiosidade, né? Aí tinha até alguns que perguntavam, professora, por que não é só assim? O que tem outras formas? O que tem outro jeito? O que a gente não pode aprender agora? Aí ela falava que, tipo assim, até daria para explicar, mas para uma criança, ali no entendimento, ela precisa aprender passo a passo. Então não tem como eu ensinar hoje, né, o que são números negativos e hoje mesmo ensinar o que são números negativos quando eles são somados, multiplicados, divididos com números positivos. E acho que isso é bom, porque não é porque ela está mudando o currículo, mas ela está deixando claro que não é só isso. Exatamente. Eu acho que é muito importante deixar essas coisas em aberto, assim, sabe? Porque a gente até comentou isso ontem, eu acho, porque às vezes você fala assim, no fundamental não existe número negativo, né? Assim, então, você fecha a porta, né, para a criança. Assim. E a gente está acostumado a querer esgotar o assunto, né? Como sempre tem uma coisa nova naquele assunto. Eu acho que é ótimo você deixar claro assim, bem mais pra frente, sabe? Porque isso ajuda até a criança a não ficar naquela curiosidade que vai trabalhar ela. Porque a curiosidade não é ruim, mas pelo menos a gente fica tão, tipo assim, mas por quê? Porque isso começa a ser um empecilho. E aí a própria criança, ela já se sente mais, como pode ser? Ela tem uma resposta. Então ela
Por que que? Por que o professor só dá essa resposta? Mas a gente tem que ter muito cuidado nisso, exatamente nesse sentido que você falou, de não matar a curiosidade das pessoas. Sabe? Tipo, foi a Laura que falou ontem, que o professor respondeu: ah, você quer mesmo saber isso? Assim, então isso é muito ruim, a gente não pode silenciar as pessoas na sala de aula. Bia. Eu ia comentar sobre isso que a Bia falou e que depois a Duda trouxe. Eu entendo que a Bia disse no sentido de que, às vezes, parece que gera uma frustração dos alunos, porque o professor parece que fecha aquilo. Então, por exemplo, hoje um aluno meu do 6º ano, ele estava fazendo uma divisão e em algum momento da divisão ele trocou um número e ele ficou com uma conta, por exemplo, 132 menos 220 alguma coisa. E ele travou ali, por quê? Porque ele ficou com um número menor, diminuindo um número maior do que aquele. E eu acho que essa questão, quando eu era aluna, assim, eu pensava muito nisso. Eu pensava, gente, por que falam que, tipo assim, a gente faz isso, os professores fazem isso o tempo todo, né? Gente, não existe raiz quadrada de número negativo. Gente, não tem como subtrair um número maior de um número menor. Não tem como fazer. E aí o professor cria também aquela coisa de que, então assim, a gente se apega àquele algoritmo, a gente se apega àquela verdade, e quando vai ser obrigado a desconstruir aquilo para construir uma nova etapa, né, daquele conhecimento, é dolorido. Então, o que a professora fez, né, é muito interessante, porque ela ensina o que, teoricamente, até aquele momento eles têm maturidade para receber, mas deixa em aberto. Então, assim, eu sempre tento falar isso para os meus alunos, por exemplo, no 9º ano. Quando eles estão resolvendo, eles encontram lá, vai fazendo o 2º grau, um discriminante negativo, né? Então, eles teriam que tirar a raiz desse número. E aí eles, então não tem como, né? Porque não existe. Aí, quando a gente tem a oportunidade, a gente fala, então, existe, mas até o momento a gente não conhece esses números, né? Vocês ainda não estudaram eles. Mas mais pra frente vocês vão ver que existe e tudo mais. Só que qual é o significado disso? Aí tem que trabalhar em cima do significado, enfim. Eu acho que é muito legal essa ideia de deixar a portinha aberta para ter mais no futuro. Não vamos ver agora, a gente não precisa ver agora, mas tem coisa pra frente. Acho que vai ser legal o processo de desconstruir e reconstruir. Eu sempre gosto de deixar coisas assim. Conhecimento é importante. A gente pensa que o conhecimento tem que fechar as coisas, tem que abrir coisas, né? É igual filme, cinema. Eu odeio filme que explica tudo. Eu gosto de filme que eu não entendo alguma coisa direito, assim, sabe? Alguma coisa que você. Sabe? Tem aqueles filmes que tem até o narrador. Isso aí fica explicando tudo. Eu acho que isso é complicado. Então eu penso em educação um pouco assim, regular. Então, você falou uma coisa que, tipo assim, desde pequeno, eu sempre queria saber por que de tudo. Então, quando a professora, ela me ensinou o método de números negativos, tipo assim, eu tenho 2 e o menos 3. O que eu faria? Eu botaria 3 menos 2 e depois adicionaria o menos no final. Acabou. Era isso que eu falava para fazer. Aí eu enchi o saco dela, perguntando por quê. Aí ela me explicou. Aí ela foi lá e me explicou usando a regra, que foi aí que eu consegui entender melhor o conceito de números negativos e positivos. Pode ter o significado. Não te deu a regra. Porque, vamos combinar, qual é a diferença, vou falar bem rapidinho, qual é a diferença de eu fazer aquela tabelinha, menos com menos dá mais com menos dá menos, eu te dar aquela tabela e falar assim, faz isso porque funciona e eu falo para você que é terra plana. Exatamente. Diferença alguma. Então, para a gente continuar para dar tempo de falar da multiplicação, já tem fração que a gente tem que pessoa para essa semana que vem, né? Mas é sem problema, tá? A ideia da disciplina é isso mesmo. A gente vai ter passando por todos os conceitos com bastante calma, tá? Mas eu queria falar do sinal de menos, que é uma coisa que o Fábio já falou, tá? Então, nesses momentos que quando nós vamos para a Bíblia, não é o único, mas ao longo da nossa vida escolar, inclusive na universidade, tem vários momentos de reconstrução, de desconstrução ou reconstrução. Vocês têm que ficar atentos para isso. Porque às vezes certas confusões que o aluno
de pensar assim, então o papel do professor é ajudar, digamos assim, nessa reconstrução. Um exemplo disso, tipo assim, o ensino médio da faculdade, foi o exemplo que o senhor deu semana passada, da divisão. Quando você explicou como funcionava o vírgula direito, aí eu, tipo assim, eu comecei a pensar, eu fiquei pensando nisso a noite toda, eu não acredito quando eu lembro da vez passando, aí tipo assim, eu fiquei pensando nisso, que caraca, cara, meio que abriu a porta para um novo leque de possibilidades e pensamentos diferentes. Então, isso é uma coisa legal. Vitor, E a gente vai falar muito de divisão hoje. foi o Vitor, na aula Zé Vitor, que a gente entrou. Zero. Foi botar o Zé e a Vitor. Não, é divisão, Isso, nossa, Mas enfim, olha só, então uma coisa importante é o sinal de menos que o Fábio já falou um pouco, tá? Quando a gente trabalha só com os positivos, o sinal de menos está sempre associado a uma subtração, concorda? Tipo assim, a gente nunca o sinal de menos aparece sozinho, tipo na frente, com um número sem ter outro na frente. É sempre assim, algo do tipo 5 menos 3, beleza? Nunca aparece assim, menos 5, né? Ou como está ali, menos 3 vezes menos 5. Então, quando a gente está até o 6º ano, né? Quando a gente está trabalhando com números negativos, ele tem um único significado, que é o significado de subtração. Beleza, pessoal? Certo? Beleza? Tranquilo? Quando a gente começa a trabalhar com números negativos, ele tem outros significados, tá? Um outro significado, uma maneira de usar ele que é óbvia, é para indicar um número negativo, concorda? Tá? Então quando a gente escreve assim, menos 2. E o que é um número negativo? Como eu estava falando ali, o número negativo é o oposto ou o simétrico de um número positivo. São novos números que a gente está inventando naquele momento. Beleza, pessoal? Certo? Então, esse sinal de menos, ele serve para indicar esses novos números. Beleza? E por que eu estou definindo o menos 2 ou menos n, menos qualquer coisa, como o oposto ou simétrico? Por causa daquele motivo que eu acabei de falar. Porque eles podem ser entendidos como duas ações que se anulam. Beleza? Tranquilo? O 2 não dá 2 unidades para a direita, e o 2 não dá 2 unidades para a esquerda. Então, por isso eu uso esse nome, um oposto do outro. E o sinal de menos aqui, ele serve para indicar isso. Tranquilo? Certo? Tá de boa? E tudo, repare que tudo vai se encaixando, né? Assim, porque ele é o menos 2 é como se fosse 0 menos 2. Partindo 0 e dá 2 unidades para a direita. Então, isso aqui também é até uma subtração, só que você não escreve 0 ali, beleza, pessoal? Beleza? Vai falar? Aqui, como ele comentou, ele ficou pensando, ontem você foi explicado, certo? Você usou o exemplo do espelho. Sim. E aí, até então, eu não sabia explicar por que menos vezes menos é mais. Viajando ontem lá sozinha, eu comecei a pensar nesse negócio do espelho e eu pensei nessa simetria. E o menos do menos é mais. Então, você leu minha mente, que é isso que você vai escrever. Exatamente isso. Pô, muito legal você ter já pensado nisso. Assim. Só porque eu falei rápido ontem, né? Assim, sobre esse simetria. Então, é exatamente isso, beleza? Então, mas aqui ele é um indicador de número negativo. Outro significado que o sinal de menos tem é a ideia, justamente, exatamente o que a Bia falou, a ideia de simetria, beleza? Ele serve para indicar
ele também serve para indicar simetria. Então, eu estou falando aqui, oposto ou simétrico, tá? Beleza? Essas duas palavras são boas, né? Porque o oposto, eu acho que indica essa ideia de consumação anula a outra. Tá? Então, andar para a direita, andar para a esquerda. Uma ação é o contrário da outra. Beleza? E simétrico, porque tem um apelo geométrico, né? Que é essa ideia do espelhamento. Beleza? Simétrico em relação a zero. Por isso que o zero é tão importante, simétrico em relação ao zero. Então, é uma ideia de espelhamento, tranquilo? Certo? Então, quando eu espelho, não sei se isso é palavra, mas enfim, o 2, quando eu reflito o 2 olhando para a reta, onde é que eu vou parar? Quando eu dobro isso aqui, eu vou parar com menos 2, concorda? Então, o refletido ou simétrico do 2 é o menos 2. E quem é o refletido do menos 2? 2, que foi exatamente o que ela falou. Então, por isso, menos 2 é 2. Beleza? Certo? Tipo assim, você está no 2. O que é o simétrico? O simétrico é o simétrico ou o oposto. Tranquilo? Certo? Pensando geometricamente. O simétrico ou o oposto é refletir em torno do zero. Tá? Então, eu tenho aqui o zero. Eu vou marcar aqui e faz de conta que aqui é o 2. Beleza? Quando eu coloco o sinal de menos na frente do número, a outra interpretação é que eu estou refletindo esse número em torno do zero. Então, se eu refletir o 2 em torno do zero, onde é que eu vou parar? No menos 2. Beleza? E se eu refletir o menos 2 em torno do zero, onde é que eu vou parar? Vou parar no 2, entendeu? Beleza? Não, essa não é nada disso. Isso é um gatilhozinho, né? Cada sinal de menos é uma dobra. Cada sinal de menos é uma dobra. Então você tem um 2. Tá lá. É lá isso. Fala. Então, eu fiquei pensando no zero, mas se você pegasse a parte da direita e a parte da esquerda, acabasse com uma coisa assim, fechasse se eles fecharem, eles vão bater no mesmo ponto. Exato. Só que como um está para a esquerda do zero, ele vai ser o menos 2. Quando o outro está para a direita do zero, ele vai ser o 2. Como se você pegasse um papel e dobrasse. É assim, ó, cada aplicação de sinal de menos é uma dobra. Você tem um número qualquer. Tem 13. Aqui. Se você aplicar o menos 13, vai para cá. Se você aplicar o menos no menos 13, ele volta para cá. Cada sinal de menos é uma dobra. O sinal de menos é como se fosse um comando. Entendeu? Vai te jogando. Se tiver no positivo, ele vai no negativo. Se tiver no negativo, ele volta no positivo. Calma, Érico, depois Lucas. Senão, para ver se tem com ele sem escrever, mas, no caso, o comando do menos é exemplos. Por exemplo, o menos a gente diz qual é o espelho do isso. Qual é o espelho do 2? Menos 2. Aí eu jogo menos de novo. Qual é o espelho do menos 2? Perfeito. Isso daí é como se fosse um comando. Exato. Não, Lucas, primeiro depois Fabrício. Inclusive, todo mundo pensa muito errado, mas não sei. Eu poderia falar que naquele menos 3, menos 5, é errado falar que esse menos 3 é menos 1 que multiplica 3? Sim, perfeito. Posso falar? Então, se eu tratar dessa forma, menos 1 multiplica 3, parênteses, vezes menos 1 multiplica 5. Sim. Seria possível colocar o menos 1 em evidência? Seria. Então, e colocar menos 1 que multiplica 3 vezes 5? Só que se eu colocar menos 1 que multiplica 3 vezes 5, seria menos 1 que multiplica 15. No final ficaria menos 15, porque o número ia cair sobre 15. Isso. Então daria aqui uma. Mas tem 2 menos 1 aí. Vai ter outra. Por isso que dá mais. Então eu poderia colocar, evidenciar quando no
aparência da malha multiplicada. Então, multiplicar por menos 1, calma, lá livre, entendeu? Olha só, acho que a ideia que o menino falou. O Eric falou perfeito. É um comando. O sinal de menos indica simétrico daquela coisa. Então, assim, escolhe um número qualquer. Se você aplicar o sinal de menos, você vai lá para o outro lado. É isso. Quando eu falo assim, quem é o simétrico do 2? Eu estou falando assim, quem é que está do outro lado do zero a mesma distância? Quem é o menos 2? Aí se eu fizer quem é o simétrico do menos 2? É quem está do outro lado do zero a mesma distância. Quem é que está do outro lado da mesma distância? É o 2. Então é isso que está escrito ali. Menos 2 é 2. Não, calma, quando eu cheguei lá, por enquanto eu estou falando Só está aplicando o sinal de menos. Mas deixa eu te responder o Lucas ali, colocar em evidência só quando você tem uma soma. Quando você colocou em evidência, pode, mas você continua multiplicando. É menos 1 vezes menos 1. Na verdade, não é colocar em evidência, é contar. É isso que você está falando, você está mudando a ordem da operação. Mas aí você faz colocar em evidência numa soma. É verdade, eu nem toquei, por isso que ficou com porque você não está colocando em evidência. Não, você não está colocando em evidência. Você está contando, entendeu? Está tirando dali e fazendo em outro lugar. Colocar em evidência é uma explicação numa soma, entendeu? É a propriedade distributiva. Colocar em evidência nada mais é que aplicar a propriedade distributiva, entendeu? Aí Fabrício. Não, é uma coisa, se fazer essa troca, é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que colocar o menos na frente. É por isso que mais por mais também é mais, porque quem manda é o menos. Sim, não muda nada. Só de mais ele mantém. Quem manda. Quem faz a mudança da simetria. Fala. Eu entendi só. O meu ideia na minha cabeça foi quase como se a gente pudesse dizer que o sinal tivesse sido canhoto. Sinal o quê? É como se a gente pudesse dizer que o menos está estando menos. Menos de quê? Está tirando o outro termo. Menos anular isso. Então, aí você pode criar regra a partir do significado. Aí você pode. Não pode fazer o contrário. O oposto do oposto é o próprio número. Porque isso, o menos anula o outro menos. Porque o faz do zero está aqui. Eu aplico o menos, eu vou passar para o outro lado do zero. Eu aplico o menos, eu vou voltar para onde estava antes. Tá. Mas aí, você fez a pergunta pra gente. Como a gente falaria com as nossas palavras o que a gente acha que é o significado disso? E como que você escreveria o significado disso? Você deve estar exatamente isso. Significado de quê? Disso, é que ele perguntou por que menos por menos é menos, é mais. Entendeu? Aí ele perguntou se a gente queria saber. Mas cabe. O pessoal não tem a ver, eu não queria explicar de outra maneira. Tá? Só queria que depois você pudesse responder a sua própria pergunta. Mas eu respondo. Vou responder, tá? Vou ter que agora ficar com uma aula. Não, tudo bem, pode ser. Semana que vem. Mas eu queria só falar da minha explicação. Fala, vai ser pelo menos. A forma que eu aprendi foi tipo pelo princípio da igualdade. Uma expressão. Aí tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Aí no final fica um número positivo multiplicado por um negativo que dá menos a multiplicação desse número. Tipo, tem 5 vezes menos 3 igual a menos 1. Mas aí, conforme o princípio da igualdade que eu na conta, isso seria uma dificuldade aprofundada. E mais. Então, acho que eu vou botar e então, caminhando lá na frente, assim, na verdade a gente está ressignificando o sinal de menos primeiro. Ainda não está na multiplicação. Então a aplicação do sinal de menos, um dos significados é a simetria. Agora você vai ver onde essa simetria atua dentro das operações matemáticas. Aí vai começar a entrar no que vocês falaram. Acho que é isso. Mas só para acabar, eu quero falar outra maneira de pensar na multiplicação. Tá? Já estão emergindo algumas aqui. Já estão surgindo algumas aqui. Mas uma maneira de sistematizar isso, posso apagar aqui? Vai ficar aí, que é muito
mas de você fazer assim, ó. Vou fazer uma tabuada numerada, 3. Beleza, pessoal? Tá? Uma coisa simples, tranquilo? Tá? Então, olha só. Isso aqui, quando a gente está fazendo uma multiplicação entre dois números positivos, a gente pode pensar numa multiplicação como uma soma repetida mesmo. Né? O que é 3 vezes 4? É 3 mais 3 mais 3 mais 3. Né? O que é 3 vezes 3? É 3 mais 3 mais 3, beleza? Tranquilo? Tá? Agora, quando a gente está no momento trabalhando só com números positivos, a gente quer estender isso para os números negativos, tá? Isso que eu vou falar agora tem tudo a ver com a simetria, tranquilo? Já a gente vai juntar uma coisa ou outra, tranquilo? Mas outra ideia importante é que a gente quer estender isso para os números negativos, tranquilo? Isso é importante de pensar porque a gente está inventando um novo tipo de número. Então a gente quer estender aquilo que valia o tipo de número que existia antigamente. Eu estou pensando assim, só os positivos, agora o novo tipo de número são os negativos, beleza? Então eu quero generalizar, eu quero estender, beleza? Tá? Então eu quero preservar o comportamento, digamos assim, tranquilo? É sempre isso que a gente faz quando a gente quer inventar. A gente não vai inventar, por exemplo, a adição de frações que contradiga a adição de números inteiros, beleza? Aqui é a mesma coisa, eu não vou inventar a multiplicação de números negativos que contradiga a multiplicação de números positivos. Eu quero que ela respeite o que já existe antes, né? Estenda, beleza? Então, eu vou observar o seguinte: cada vez que eu diminuo uma unidade desse fator que está sendo multiplicado, tranquilo? O que acontece com o resultado? Diminui quanto? 3. Beleza? Eu posso, inclusive, ir representando isso na reta, né? Se fosse assim. Aí eu não tenho 12, mas cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou andando 3 unidades. Vou andando 3 unidades para a esquerda. Opa! Beleza? Então, se eu quero colocar um zero, eu vou continuar andando 3 unidades para a esquerda, beleza? Mas se agora eu quiser colocar o menos 1, eu quero definir 3 vezes menos 1 fazendo a mesma coisa. Então aqui, do 0 para o menos 1, eu diminui uma unidade, tranquilo? Certo? Então aqui eu tenho que diminuir quantas unidades? 3. Então por isso, para isso ficar consistente, a única maneira de definir isso é assim. Isso junto com a ideia de simetria. Especialmente se eu fizer essa tabuada ao mesmo tempo desenhando na reta. Tá legal? E aí eu posso continuar. 3 vezes menos 2 é igual a menos 3. Beleza? Fez sentido isso? Não tá bom não, tá? Porque agora fez sentido mesmo? Boa. Porque agora eu cheguei no positivo vezes negativo. Tá legal? Agora eu quero chegar no negativo vezes negativo. Tranquilo? Certo? E aí, então agora faz de conta. Eu já aprendi a multiplicar de uma forma rápida, porque ela vai acabar, tá? Mas se vocês tivessem dando aula no 7º ano, vocês não iam falar nada assim, né? Isso aqui é só. Então agora eu sei multiplicar positivo por negativo, tranquilo? Então já que eu sei multiplicar positivo por negativo, eu vou fazer uma tabuada de menos 3, tá? Então eu vou fazer assim, posso apagar isso aqui? Então eu vou fazer assim, ó, menos 3 vezes 4, menos 3 vezes 3, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 1, beleza? Agora eu já aprendi a fazer isso. Quanto é menos 3 vezes 4? Menos 12.
é menos 3 vezes 3. Menos 9, menos 3, menos 3. Agora, para fazer o que eu vou fazer em seguida, é mais importante desenhar a reta, tá? Vou desenhar aqui bem rápido. Já desenho mal, tá? Então, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender essa reta? Tá? E ficou muito apertadinho. Tá do tamanho. Então, olha só. Agora, de novo, eu estou multiplicando. Eu estou do lado de cá. Eu estou subtraindo uma unidade no fator. Ó, esse segundo fator aqui, tá? Estou passando de 4 para 3, 3. Então, eu estou sempre diminuindo uma unidade. Quando eu diminuo uma unidade para cá, aqui eu andei do menos 12 para o menos 12 para o menos 9. Quando eu andei do menos 12 para o menos 9, o que eu fiz? Eu aumentei 3 unidades. Tranquilo? Então, vou estar sempre andando assim, ó. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, aqui eu estou aumentando 3 unidades, aumentando 3 unidades, que vai dar 0. Eu continuo aumentando 3 unidades. Se eu quiser preservar esse comportamento, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu diminuir uma unidade, do lado de cá eu tenho que fazer o quê? Aumentar 3 unidades. Então eu vou passar do 0 para onde? Do 3. Beleza? Então daqui para cá eu tenho que aumentar 3 unidades, vou passar do 3 para o 6. Beleza? 3 sentido isso. Repare que tudo se encaixa, tá? Isso se encaixa com a ideia de simétrico. Porque eu estou falando tudo com base na ideia dos movimentos na reta. Aí a gente pode dizer lá, são simétricas desde a gente Isso, exatamente. Beleza, pessoal? Tira isso aqui. Tá? Pode tirar foto assim. Não vou fazer hoje, mas só para deixar um gostinho. A gente pode explorar uma ideia de regularidade como essa para explicar por que 2 elevado a 0, quanto é 2 elevado a 0? 2 ou qualquer número elevado a 0. 1. Por que é 1? A gente pode fazer por que o número elevado a 0 é 1? A gente pode explicar isso a partir de uma ideia de divisões sucessivas. A gente vai fazer semana que vem, tá? E aí é importante entender, só para finalizar, que isso aqui, eu acho que isso mostra, essa ideia aqui, ela ajuda a mostrar o seguinte, que essas regras de multiplicação por sinais não são arbitrárias, certo? Não são uma convenção, não são porque alguém escolheu ser assim, porque é a única